corpos que voam com velocidades incríveis, emitindo luzes capazes de cegar e deixando marcas no chão e em pessoas. Relatos de quem já viu um objeto voador não identificado, OVNI, são cheios de mistérios. João Vitor Paixão TV traz o misterioso caso do rancho Skinwalker. O rancho Skinwalker, do inglês Skinwalker Ranch, anteriormente conhecido como Rancho Sherman, popularmente chamado por UFO Ranch ou o The UFO Farm, é uma propriedade que se estende por aproximadamente 512 acres, 2,072 km², na fronteira da reserva indígena Ute, a sudeste da cidade de Ballard, no estado de Utah, ex-sede do Instituto Nacional para a Ciência de Descobertas, NIDS, conhecido como uma área de atividades anormais e alienígenas. Local de atividades pecuárias iniciadas por volta de 1870 no Vale Pacimerode por Frente Joe. Skinwalker. Etimologia. O nome Skinwalker faz referência ao Skinwalker, um tipo de bruxa maléfica que possui a habilidade de se transformar em diferentes seres, de acordo com a cultura do povo navajo. O rancho, localizado no oeste do condado de Uintah, na fronteira com a reserva indígena Ute, é chamado de UFO Ranch ou UFO Farm devido à sua extensiva história de 50 anos de eventos anormais que se diz terem ocorrido na área. Knapp e Keller citam o livro de 1974 The Utah UFO Display, A Scientist's Report, de Frank Salisbury e Joseph Jr. Hicks, que detalha uma investigação anterior sobre supostos avistamentos de OVNIs na região do condado de Uintah, como confirmação parcial de seu relato. De acordo com Keller e Knapp, eles viram ou investigaram evidências de cerca de 100 incidentes que incluem gado desaparecido e mutilado, avistamentos de objetos ou esferas voadoras não identificadas, grandes animais com olhos vermelhos penetrantes que eles dizem ter saído ilesos quando atingidos por balas, e objetos invisíveis emitindo campos magnéticos destrutivos. Entre os envolvidos, estava o coronel aposentado do Exército dos Estados Unidos John B. Alexander, que caracterizou o esforço do NIDS como uma tentativa de obter dados concretos usando uma abordagem científica padrão. No entanto, os pesquisadores admitiram dificuldade em obter evidências consistentes com a publicação científica. As mutilações de gado fazem parte do folclore da área há décadas. Disse que quando o bilionário fundador do NIDS, Robert Bigelow, comprou a fazenda por $200 mil, a decisão resultou de seu total convencimento pelas histórias de mutilações que incluíam histórias de luzes estranhas e impressões incomuns feitas na grama e no solo, contadas pela família do ex-proprietário da fazenda, Terry Sherman. Em 1996, o cético canadense James Randi concedeu a Bigelow o satírico prêmio Pegasus por financiar a compra da fazenda e apoiar as investigações do professor John Mack, da Universidade de Harvard, e do autor Bud Hopkins, ao que Randi chamou de estudo inútil do sobrenatural, paranormal ou oculto. As mutilações de gado fazem parte do folclore da área A. Em 2016, Bigelow vendeu o rancho por $4,5 milhões para a Adamantium Real Estate Holdings, uma empresa de fachada de origem desconhecida. Após essa compra, todas as estradas que levam ao rancho foram bloqueadas, o perímetro protegido e bloqueado por câmeras e arame farpado e cercado por placas que visam impedir que as pessoas se aproximem da propriedade Skinwalker. Bigelow estabeleceu a sede do NIDS e criou um sistema de vigilância de 24 horas por dia, com o intuito de capturar alguma dessas alegações paranormais. Entretanto, ele foi incapaz de coletar qualquer evidência física que fosse significativa e pudesse embasar todo o histórico obscuro e abstrato do rancho, pois todos os equipamentos acabavam sofrendo de funcionamento ruim toda vez que algo acontecia. Eles usaram apenas as interferências repentinas, quedas de sinal e a maneira como a aparelhagem era danificada para apoiar a teoria de fenômenos paranormais. Bigelow chegou a escrever o livro Hunt for the Skinwalker, Science Confronts the Unexplained e a Remote Ranch em Utah, no qual cientistas e pesquisadores deram seus depoimentos sobre os acontecimentos. Contudo, cerca de 3 anos depois, aparentemente frustrado por não conseguir registrar nada significativo, ele decidiu vender o rancho para um proprietário que, a princípio, não quis se identificar. O acesso a Skinwalker foi totalmente bloqueado, o perímetro da propriedade foi cercado com câmeras e arames farpado, e o local renomeado para Rancho Skinwalker. Um tempo depois, Brandon Fugal, um magnata do mercado imobiliário, apresentou-se como novo proprietário das terras.
Ele decidiu escolher aquele nome para o rancho a fim de fazer uma alusão às Skinwalkers, bruxas malignas que dominam a habilidade de se transformar em diferentes criaturas, de acordo com o folclore nativo americano da cultura Navajo, muito presente naquela região do Utah. A lenda local também sugere que a disputa territorial entre as duas tribos consistia em amaldiçoar a terra uma da outra, na intenção de libertar as Skinwalkers que lá rondavam. Em contraponto, Betsy Chapoose, diretora de Direitos Culturais e Proteção da tribo Ute, disse que nunca chegou a ler sobre alguma maldição Navajo sendo lançada sobre terras inimigas, apesar de a base histórica de cada lenda e cultura daquele povo ser muito confusa e nebulosa em geral. A condenação Skinwalker. O astrofísico e cientista de dados Dr. Travis Taylor disse em entrevista que tudo o que acontece no universo é normal para o universo, porém admite que de fato fenômenos inexplicáveis cercam o rancho Skinwalker, apesar de ele não gostar do termo paranormal para descrevê-los. Além disso, o rancho não é o único local onde as pessoas se queixam sobre a aparição de indícios ufológicos, pois toda a bacia Uinta está associada a estranhos eventos há mais de 2 séculos. O professor de ciências, Joseph Hicks, falecido no início de 2020, investigou mais de 400 avistamentos de OVNIs na bacia desde o início da década de 1950. Muitos também apontam o lugar como um ótimo sítio de experimentação governamental, exatamente por causa de seu histórico. Depois que o local foi contaminado por um caráter de lenda urbana e notícias sensacionalistas, ficou cada vez mais difícil de conseguir estudar a Terra de maneira totalmente científica e imparcial. O History Channel tentou fazer isso lançando uma série com uma equipe de especialistas usando termografia, drones e tecnologia laser para examinar cada acre do rancho, mas parece que a premissa de algo mais técnico e menos fantasioso se perdeu ao longo do caminho. Sendo assim, a pergunta ainda permanece: o que há de errado com o rancho Skinwalker? Será que tudo não passa de uma invenção?